Olá, seja bem-vindo à análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares de moedas e índices para a semana de 24 de julho de 2017. Eu separei alguns pares de moedas, alguns índices, para estudarmos a probabilidade, maior probabilidade de movimento, para essa próxima semana. Para quem vem acompanhando as nossas análises semana a semana, eu venho desenvolvendo uma planilha com relatório COT, onde eu venho automatizando, tornando-a mais prática. Criei alguns fatores de força para sinalizar a maior probabilidade de movimento de força de compradores ou vendedores no determinado ativo. Okay? Então nós vamos atualizar a semana que se passou, com a expectativa de movimento que nós estudamos nessa planilha. Okay? Aqui nós temos um resumo de todos esses cálculos. Nada mais é do que um fator, um sistema de força que eu desenvolvi com o score para estar sinalizando a maior probabilidade de movimentação. Eu quero só ressaltar que essa sinalização de compra ou venda semanal está exclusivamente com base nesse fator que eu desenvolvi, que são fatores, através de números de percentual, que dá-se uma força que está predominando comprador ou vendedora. Porém, eu estou sinalizando, vocês podem ver que tem comentários, esses comentários, eu estou associando, ok, esse resultado com a minha expertise na análise técnica, para ver o que é mais efetivo com o passar do tempo. Então, daqui a alguns meses nós vamos ter uma amostragem interessante. Eu estou acompanhando o relatório, ele está sendo mensurado desde o 22 de 5 de 2017. Então, daqui a um tempo nós vamos ter um histórico e saber se esse relatório ele é mais eficiente analisar única e exclusivamente com os dados de fatores que eu desenvolvi, ou associando com análise técnica também, com parâmetros de força de preço, analisando estrutura de mercado nesse contexto. Okay? Lembrando que o que nós sinalizamos em verde as semanas anteriores foi um resultado positivo, okay? Em vermelho um resultado negativo, e em amarelo um resultado neutro, onde o mercado, na maioria das vezes, ele abriu, okay? no domingo, fez uma movimentação a favor, voltou, e ele acabou até finalizando levemente positivo, porém eu considero neutro. Okay? Primeiro vamos ver o resultado, com base nesses apontamento que nós fizemos, tá? Semana a semana, ativo por ativo, e depois nós fazemos a projeção, fazemos o estudo para a próxima semana. Então, iniciando pelo índice do dólar, a princípio a planilha estava mandando vender, tá? Então a expectativa era de queda. Aqui, gráfico diário, nós temos o índice do dólar. Essa linha pontilhada é sexta-feira, o mercado fechamento de sexta-feira. É isso na sexta-feira, e abertura no domingo. Vamos ver o que nós temos então de movimentação. Aqui dia 14, ele encerrou nós tivemos então a abertura no domingo, uma movimentação aí de 1.100 pontos no índice do dólar, perfeito? Então a expectativa era de queda, positiva, então concretizou a nossa planilha. Então, resultado esperado, vamos colocar em verde. O próximo era o euro, okay? A expectativa era de alta, então era para comprar o euro. Então nós temos o euro, gráfico diário. O estudo da semana foi se o mercado rompendo esse nível, ele tinha esse outro nível a vir buscar. Okay? Então ele rompeu, a expectativa era de compra e o mercado andou. Vamos pegar aqui a abertura do mercado. Dia 14, dia 17. 2.000 pontos, 2.100 pontos aí, então a favor da nossa compra. Então vamos colocar positivo também, em verde concretizou. O próximo, a Libra era uma compra.
A Libra dia 14, dia 17, abriu aqui o mercado e ele fez o movimento contrário, ok? Então, a Libra não foi dentro da expectativa da planilha. Houve uma entrada de força vendedora, isso é muito comum, tá? Por mais que estava sinalizando uma força compradora, o mercado ele pode mudar, ele pode modificar a qualquer momento. O sentimento, né, dos traders pode mudar por vários motivos, né, dados econômicos, notícias, e isso fazer um movimento contrário. Então, a Libra em vermelho foi o contrário. O Audi era uma compra. Então, a expectativa do movimento altista. Gráfico de 1 hora. E 17. Ok. Abertura do mercado. 1.600 pontos. Depois fez um recuo. Ok. Então, foi a favor, né? Os compradores aí conseguiram dar continuidade no movimento do mercado. Audi, então, vamos colocar em verde positivo. O USD-CAD. O USD-CAD era compra, porém todas essas moedas estão indexadas ao dólar. Aqui neste caso o Audi, o CAD ele é moeda cotação, então seria um movimento contrário. Nós estamos comprando, então nós teríamos que vender o USD-CAD. Ao mesmo tempo nós estaremos vendendo o dólar e comprando o CAD. Então seria uma queda do USD-CAD, a expectativa de movimento. Podemos observar que teve uma continuidade do movimento também. Vamos colocar em 1 hora. 17 abertura no domingo. 1.100 pontos. Okay? Então, concretizou também o movimento do CAD, que era um fortalecimento do CAD. Então, uma queda do USD-CAD. Também vamos colocar em verde o CAD. Concretizou. O Yen era venda, tá? Então, se a gente está vendendo, a gente estaria comprando o USD Yen. Okay? Então, seria um movimento também a moeda cotação, o Yen. Então, porém, eu coloquei na minha análise que através da análise técnica, houve um aumento por parte dos compradores, eu estaria comprando. Mas, como nós falamos, aqui nós estamos seguindo fielmente os dados da planilha, então seria uma queda do Yen, né? O USD estaria subindo. E podemos observar que foi o contrário o movimento. O Yen aqui ele se valorizou, então seria dentro da análise que nós falamos na a parte técnica, que estaria mandando comprar dia 17, caiu em 1.500 pontos, ok? Então esse é negativo contra a nossa planilha. Então nós vamos colocar vermelho. A última moeda, o CHF. Então o CHF nós não selecionamos, tá? Não estava dentro dos padrões que estaria gerando uma força compradora ou vendedora. E aí nós temos então o ouro, que seria a venda. Também o ouro eu selecionei aqui, coloquei um comentário. A princípio, associando a parte técnica com o relatório, eu estaria comprando. E olhando cegamente somente o relatório, ele estaria mandando vender. Okay? Opa, desculpa, antes aqui nós temos o NZD, que eu não vi. O USD-NZD era compra. Tá, vamos terminar as moedas. Então, compra do USD-NZD. Melhor, NZD-USD, ok? Então, a compra, fortalecimento da moeda NZD frente ao dólar. Vamos colocar em 1 hora. Dia 17, no domingo. Ok. Também foi positivo, apesar de ter feito um recuo, mas o mercado ele finalizou 1.050 pontos aí na sexta-feira. Então, o NZD também positivo, concretizou o que estava esperado. Então, agora vamos para o ouro. O ouro era venda, apesar de eu ter feito um comentário que estaria comprando com análise técnica.
associado com a planilha. Então vamos ao ouro. O ouro, então, ele realmente subiu, tá? Ele acabou subindo aí 2.300 pontos, tá? Então foi contra a planilha que a expectativa era de venda, apesar da minha análise ser compradora. Vamos colocar então em vermelho. E por último, o petróleo, que era a compra do petróleo. Vamos colocar em 1 hora. Dia 17, 14, 17. Ok. Apesar do mercado subir em 87 pontos, né, ele terminou com 120 pontos negativo, então não concretizou com base na planilha. Bom, a nível de moedas, nós podemos observar que o histórico está com nível de acerto bem alto, tá? Na última semana é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moedas. Erramos somente 2, tá? E as outras 5 aí andou bastante, como nós podemos observar. É claro que o interessante para esse tipo de informação nós termos uma boa estratégia, a princípio no intraday, para estar trabalhando, né, a favor do fluxo, seja fluxo de compradores ou fluxo de vendedores, ou quando o mercado não mostra uma neutralidade, fica fora daquela moeda, com base nessa grande informação que nós temos através do relatório. Dando sequência à nossa análise, então a expectativa, probabilidade de movimento aí para a semana de 24/7, para essa próxima semana que está entrando. Então, iniciando pelo índice do dólar, com base essas moedas e esses índices, eu vou estar falando também com base no relatório COT, que ele está mostrando. O índice do dólar tem um fluxo vendedor predominante. Vamos manter a expectativa de queda. Vou colocar a setinha aqui. Expectativa, continuidade de queda, e nós temos esse nível de suporte, né, com base no nosso gráfico diário, 92.950, 92.950 é um alvo interessante aí para a próxima semana. Temos que ficar atento, né, quando o preço bater neste nível. Euro-USD. Euro-USD, nós tínhamos desenhado um padrão, esse padrão ele já foi rompido, ok? Vamos jogar para o gráfico semanal. Dando sequência ao nosso estudo com base nas figuras harmônicas, dos padrões harmônicos, nós temos esse padrão então que foi rompido, que era um possível bate, ele rompeu. Nós temos que aguardar, né, quando o preço ele sinaliza nessas regiões uma reversão, né, a entrada nós buscamos reversão, buscando esses pontos de alvo, que são alvos interessantes aí, principalmente para quem gosta de se posicionar mais a longo prazo. O mercado ele bateu nesse nível, lateralizou, tá? Até teve alguns sinais aqui pelo gráfico diário, mas acabou rompendo, né, devido à força aí por parte dos compradores. Gráfico semanal nós podemos dar continuidade nesse padrão, vamos desenhá-lo aqui novamente. Retração de 38%, nós temos um CREB. O CREB, a extensão da perna XA, vai ser 161%. Então, é esse nível aqui, ó. É o nível de extensão desse padrão. Então vamos, esse padrão aqui nós não temos mais. Então vamos fazer nesse nível. E com a extensão de 361, e aqui nós vamos ter então todo esse perfeito. Deixa eu apagar agora. Ok. Bom, então aqui nós temos alguns níveis, né, de alvo interessante que o mercado tende a vir buscar. E aqui, essa resistência em 1.17000, podemos até arredondar aqui para um número 17000, vou colocar numa cor um pouco mais, para a gente saber que tem mais relevância. Vou colocar em vermelho. Okay. Gráfico diário.
Então aqui vai ser um nível importante de teste de resistência, tá? no EURUSD. A expectativa ainda pela força do relatório, mantemos compra. É claro que o mercado não necessariamente ele vai seguir em linha reta, isso nós temos que ter consciência. O mercado ele faz a manipulação dele, pode vir buscar e estopar o pessoal que comprou um pouco atrasado já nesses níveis aqui, e aí sim ele dá continuidade. Mas pelo fluxo ali mantemos o nível de compra até reversão, e a própria reversão do preço sinalizar isso também, que é o mais importante, né? A reversão do preço pelo gráfico diário. A Libra versus o dólar, vamos manter uma expectativa de alta, que nós temos um padrão desenhado que ele não foi alcançado ainda, ok? Então, para a próxima semana aí o fluxo também está interessante de comprador, expectativa de alta para a Libra para a próxima semana. O áudio SD, mantemos uma expectativa de alta, temos aí o próprio preço formando um belo de um candle de força. Semana passada nós desenhamos uma possível lateralização, vamos colocar em 4 horas se aconteceu, uma lateralização do preço, quando ele bate nesses níveis de resistência importante, e rompeu com um forte candle de força, e aí dando continuidade. Aqui nós temos quase um diamante aí para quem gosta de figuras, é um padrão aí que pouco se... mas de alto nível de acerto, apesar de estar no gráfico de 4 horas, okay? Um diamante. Vamos para o gráfico semanal para identificar níveis de resistência. Nós temos esse nível de resistência aqui, 0.81500 aí é um nível de resistência interessante, né? Ele mantendo a continuidade de alta aí para a próxima semana. Então vamos colocar a setinha, expectativa então de alta aí, continuidade do movimento de alta para a próxima semana do AUD-USD. O CAD mantemos também a condição de comprado nele, ok? Como nós estamos olhando o USD-CAD, então a expectativa é de queda do dólar versus o CAD. Nós estamos bem próximo a um nível de suporte importante, vamos ter que ficar atento, tá, para a próxima semana, apesar de estar um viés de baixa aí, vamos ficar atento neste nível, vamos ficar atento para ver o que o preço vai sinalizar. Podemos ter aí um repique, né, aqui o pessoal que está vendido, né, essa grande massa que está vendida aqui, empurrando o preço para baixo, que eles podem estar querendo realizar lucro próximo a essa zona, ok? Nós podemos ter um repique do preço. Bom, o SDJPY, o fluxo está mantendo o vendedor, o Yen, ou seja, uma alta do dólar versus o Yen. Tá interessante aqui, provavelmente está tocando próximo a 61. Ah lá, tocou já. 61, então aqui nós temos um nível de suporte interessante, tá? A expectativa aí para a próxima semana é que o preço, é claro que nós temos que aguardar, né? Não podemos sair comprando, porque através de uma análise, né, um analista está falando que é para comprar ou para vender. Temos que ter aí um setup interessante, fazer uma entrada que realmente condiza com que a expectativa do movimento, a probabilidade do movimento maior se concretize, ok? Mas nós temos sim que entrar com um setup, não se o preço está caindo e querer comprar, ok? Então vamos aguardar nesse ponto, né, nesse nível de abertura do mercado, uma rejeição, um candle de rejeição, e aí podemos estar entrando com algum tipo de setup e entrar conseguindo pegar esse movimento inicial aqui. Nós temos um belo ainda a favor, indo com o fluxo, né, com o fluxo que é o fluxo do movimento altista do SDJPY, nós podemos pegar um belo movimento aí durante a semana. NZD-USD, tá, movimento de alta também, fluxo comprador. Vamos colocar o gráfico semanal, nós estamos também próximo, vamos ter que ficar atento nesse nível de resistência, tá?
mas a princípio o mercado ele está montando, né, duas estruturas, várias estruturas, uma dentro da outra aí, de padrões. Nós temos esse padrão maior, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, é a impulsão dessa perna. Se for um padrão menor, né, 886, provavelmente nesses níveis. Aqui nós temos outro padrão X, A, B, C, D, né, e aqui um padrãozinho menor também, pode ser um padrão de extensão. Mas vamos ficar atento, né? O preço batendo nesse nível de resistência, ele pode dar um repique para manter o movimento de alta aí durante a semana. E o DAX, né? Para finalizar, o DAX ele está num nós colocamos uma setinha semana passada, uma setinha de queda, acho que já há algumas semanas, né, a expectativa era de uma correção. Nós traçamos essas LTAs, primária e secundária, esse nível de resistência, e ele está tocando nesse nível de suporte. Tá? Então nós tínhamos esse nível de suporte da LTA, suporte LTA e suporte dessa linha, dessa região, dessa zona aí, de onde o preço no passado foi resistência, se tornou um suporte, agora é um suporte provavelmente onde o preço pode vir buscar esta semana, perfeito? Então vamos manter, ficar atento, o preço rompendo esse nível, nós temos alguns outros níveis aí, e rompendo esse nível dessa zona horizontal, nós temos um alvo interessante. Vou dar um zoom aqui, que é essa LTA primária, que o preço possa vir trabalhar. Nós podemos ter outros níveis de suporte horizontal também. Então a expectativa para o DAX, tá? E também com base aqui, ó, no último pregão de sexta-feira, um forte movimento de queda, né, buscando a mínima da semana. Então a expectativa fechando, quase não fechou, nós temos um gap aqui, ó, da semana dia 21. Então vamos ficar atento para o movimento de continuidade dessa correção do DAX. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar a nossa página na internet, unitrader.pro.br, com bastante conteúdo gratuito sobre o mercado financeiro. Qualquer dúvida, informação, fique à vontade para mandar um e-mail. Um forte abraço e até a próxima semana.